A partir de agora, Programa do Avesso. Programa do Avesso. O programa com outro lado da Som Maior. Oferecimento Bistec Supermercados, muito mais que economia. Freta, viva a felicidade com quem você ama. Vipcar Renault Criciúma, ligue 3431-7878. The Nose Mustache Pub, Ávila, Cia da Saúde. Bateu a fome? Baixe o aplicativo Uber Delivery. Venha para o Unesc, a nossa universidade. Luxton Tintas, protegendo e deixando sua casa mais bonita. Saint Beer, converta-se a boa cerveja. E Espegato Premium. Arraste os tímpanos estão lubrificados, é a mente calibrada, segura na cadeira justa. O volume do rádio sintoniza direito à bagaça que tá começando aqui na Rádio Som Maior. Comigo, Manu Dal Ponte, ela, minha beleza, minha gostosura, meu amor de marquinha. De marquinha? Não. É uma coisa que eu nunca vi. A única marca que você tem é tatuagem, né? Porque é a única marca que você tem no corpo. Já faz uns 2 verões que eu não pego sol. Não pega sol mesmo? Não, mas esse eu vou pegar um pouco, mas de leve, pouco né? Tá mal, porque, pouco na laje? Não. Vai pegar na laje? Vou pegar a partir das 9, entendeu? Ali, aquele horário bom. Deixa de ser mentirosa. Foi, só depois das 4. Vou em busca desse sol que os dermatos falam não acredito. Que existem depois das 4 horas. Eu não acredito que ninguém pegue esse sol. Não, pega, mano. Já tem muita gente consciente hoje em dia. Será que tem? Tem muita gente que cuida, que... A gente vai começando a ficar mais velha, a gente vai tendo mais cuidados com a nossa pele. Sabe, tem um amigo meu que falou não quer mais forrar na laje. Você falou em ficar velho. Tem um amigo meu que falou uma frase que eu acho genial. Diga. Ele falou que conforme tu vai envelhecendo e tu toma um porre, no outro dia tu não fica de ressaca, tu fica doente. Mas quem falou isso? Foi o Paulão do Velhas Virgens aqui? Maravilhoso. Falou isso no avesso. Maravilhoso. Que é? Tô na dúvida. O quê? Vamos passar a pauta, é sobre o Dezembro Laranja? Mas tu não precisa saber qual que é a pauta. Não precisa, porque a gente tem trilha especial pra isso. Obrigado. Muito bom, Marlon Sartor. Tem trilha especial pra isso. Trilha especial. Hoje a gente dá seguimento ao nosso projeto Viva Mais, o nosso Dezembro Laranja. Muito bacana, né? Muito bacana. O programa semana passada foi bem legal, ano passado. Semana passada a gente recebeu a doutora Luana Rocha, onde ela já deu uma palhinha a respeito, iniciamos, e hoje a gente recebe mais 2 doutores, mano. 2 casados. Um casal? Não, e olha que chiques, eles não têm o mesmo nome, sobrenome. Acho legal isso. Você acha que é uma modernidade? Eu acho moderno casar assim, cada um tem seu nome, entendeu? Cada um tem sua vida profissional. Acho bem legal isso daí. Vamos apresentá-los, doutora Juliana Lorenzoni Altoff, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. E o doutor Kleber Serafim da Altoé. Tudo bom? Boa tarde a todos. Casados, é isso mesmo, né? É isso mesmo. Os 2 oncologistas. Sim. Como é que vocês fazem pra não conversar de trabalho em casa? Fica quieto. Fizeram um filho, não foi? Mas não é. Sim. Faz um filho e fica olhando o filho. Tem 2 filhos. Tem 2? Com 2 filhos em casa... É impossível falar trabalho? Até dá, mas... Um período muito curto. Mas na hora que deita na cama, assim, ai amor, sabe, você viu aquele exame que eu olhei semana passada? Deve ser bem broxante isso aí, né? Tá louco, cara, ficar falando trabalho na cama. A nossa vida às vezes é um round, né? Então ele passa os passos dele pra mim, eu passo os meus pra ele. Faz, a gente tem discute, tem essa. Mas isso depois que os filhos vão dormir, que o cachorro também fica calmo, porque não basta ter 2 filhos, tem que ter um cachorro também. E o cachorro, qual é a marca? A marca do cachorro qual é? É um pug. A menina. Aquele que cai o olho, né? Você não pode bater no focinho que ele cai o olho. Eu tive um que caiu o olho. Caiu o olho, teu pug? Caiu. Um outro caiu. Jesus. Tinha que cair. Caiu o olho, é esbugalhado o cachorro, tu nunca viu? Não tem focinho pra proteger. Ele nasceu com defeito de fabricação, o cachorro foi mal feito. Claro, ele me diz uma coisa, os filhos de vocês sabem o que os pais fazem? Eles conseguem compreender o que é oncologia? Porque eu mal entendo disso. Não, oncologia não, mas tem um que imita que é médico. Sabe que é médico. Tem um que tem uma maletinha de médico e fala que eu sou o médico. Vocês querem que os filhos virem médicos? Sim e não. Sim, não. Acho que eles têm que virar o que eles quiserem virar, assim, né? A vida já é tão difícil, né? Acho que tem que fazer o que gosta. Assim. Agora a pergunta de R$1 milhão. Por que vocês escolheram a oncologia na área da medicina? Não tem essa resposta. Não tem mesmo, doutor? Pelo que foi vindo na faculdade, foi aparecendo coisas que eram dessa relevância, eu fui gostando, tentei gostar de outras coisas que eram mais fáceis, não consegui. E aí o caminho me levou pra isso. Não teve do tipo dermatologia? Não deu, aí não tentei, eu acompanhei. Não deu. Sabe a pergunta que eu sempre quero fazer para médico? É uma visão seguinte, por exemplo, a gente, quanto mais a gente trabalha, mais a gente se especializa no que qualquer coisa, tá ok? Melhor, né? Por exemplo, vocês médicos trabalham 10, 12, 14 horas por dia e vocês salvam vidas. Muitas vezes vocês não ficam com a sensação de que se trabalhássemos 18 horas por dia salvaríamos mais vidas? Se trabalhássemos 20 horas por dia,
Ou se culpam, às vezes, de trabalhar só 8, 6, entende? Vocês não têm isso na cabeça, isso não dá uma noiada? Ou vocês não sabem a hora de parar e continuam e dizem, não, agora eu preciso tirar uma folga, porque eu não vou poder ficar cuidando também dessa família, porque eu tenho a minha vida. Acho que como toda profissão, né, a gente tem um limite, um rendimento, né? Então não adianta a gente trabalhar 18, 20 horas que a gente não vai render. Então hoje o que a gente fez aqui em Criciúma, apesar de estar só nós dois aqui no programa, a gente tem uma equipe, né? Nós somos em 5, 6 oncologistas e cada um faz um trabalho em determinado horário. Então a gente acaba tendo uma vida menos sobrecarregada, nos sobrando mais tempo para ficar com a família, para estudar, para ir a congresso, e o paciente sempre vai estar bem assistido. Consegue cobrir realmente toda uma demanda. Consegue cobrir todos. Mas a gente tem médico suficiente para quantidade de doente? No geral ou não? Depende da especialidade, né? A oncologia hoje ela está muito bem servida em Criciúma, e com a faculdade de medicina a gente acabou agregando novos médicos aqui, né? Nunca é demais ter oncologistas na nossa região, porque o câncer, meu Deus, a gente vê aí todo dia um caso novo, né? Toda família tem alguém que passa por isso. É uma doença terrível, vamos dizer. As incidências, elas têm aumentado muito. Elas têm aumentado mesmo? Mais. Tem. E porque existe alguma causa? Motivo, Ou porque a população está vivendo mais? Essa é a causa mais descrita. A população vive mais. Tem causas secundárias também que interferem bastante nisso, que é a gente come mal e faz menos atividade física. Isso também, em média, pode explicar um pouco isso. No Brasil, antes o cigarro era muito prevalente, hoje tem caído a prevalência de pessoas que fumam. Isso mudou um pouquinho, não é o principal fator. Apesar de diminuir o cigarro, o aumento do número de câncer, o envelhecimento da população é a causa realmente. É a causa mais... E numa previsão, por exemplo, eu estava vendo, acho que eles estavam falando sobre a reforma da Previdência, né, várias vezes aqui na Som Maior, eles têm tocado nesse tema. E se não me engano, o dado do IBGE é que hoje são 16 idosos para cada 100 habitantes. E a previsão para 2050 ou 2040, não me lembro o dado exato, é de 40 a 45 idosos para cada 100 habitantes. Em alguns lugares do mundo, a gente já tem até oncogeriatria, né, que é uma subespecialidade da nossa especialidade, que trata só de tumores em pacientes acima, por exemplo, de 80 anos. Acima de 80 anos? E na atividade, tu viu o Globo, não é Globo Repórter, o Profissão Repórter ontem? Não vi. Vocês viram? Eu vi. O que é? Os idosos, ter sexo na terceira idade, meu amor. Olha... Tinha uns tiozão lá que eu vou te contar, umas tiazão. Estavam mandando bem? Não, melhor que tu mandou. Depois de 80? Não tenha dúvida. Já testou pra saber? Não. Pois então fica falando que tu não sabe, então... perdão, maravilhoso. Não sabe. Tá. Mas os doutores vieram aqui para falar hoje, então, especificamente, pra gente continuar. Vai falar do nosso câncer de pele, que é o câncer mais comum hoje em dia? Sim, é o câncer mais prevalente no mundo e também é o câncer mais prevalente na população brasileira. Só que dentro dos tumores de pele, que a gente fala câncer de pele, existem os tumores menos graves, né? E existe um subtipo, que é o melanoma, e aí ele não é tão prevalente quanto os outros subtipos, que aí isso é uma doença mais grave. O melanoma é o mais grave? Sim, é o mais grave. Ele não é o mais prevalente, mas ele é o mais grave. Mais prevalente é o quê? Aquelas manchinhas, essas coisinhas assim? Não, prevalente é o que mais tem. O prevalente é o que mais... Prevalência é isso, né? Mas o prevalente o prevalente então é essas manchas. Na verdade... dois são aquele, o carcinoma basocelular e o epidermoide. São aqueles da feridinha, que não cicatriza, né? Tem os nevos, que é essas manchinhas que tu falasse, e tem as feridinhas, que é uma ferida que o paciente tira a casquinha, volta. Geralmente essa é a história do câncer de pele. Baita coisa não melanoma. Também, né, às vezes nem tanto, mas às vezes é. Ele puzinha, se o cara tira. Mas em que momento vocês entram, o médico oncologista? Porque daí primeiro devemos procurar o dermato, certo? Sim. Geralmente esse é o caminho. Sim. E daí o dermato encaminha para o médico oncologista? Eu acredito que o dermatologista seja a pessoa mais especializada para ver o paciente num primeiro momento. Primeiro contato vai na dermato. Porque ele vai analisar a pele inteira, ele não vai analisar só aquela lesão específica. E ele faz dermatoscopia, que é aquela lente que eles olham a profundidade da lesão. E se eles acharem a lesão suspeita, eles vão tirar. Geralmente o paciente vem para um oncologista quando ele já tem o resultado da biópsia. A biópsia diz... Mas ele já chega tarde, então, doutora? Não. Geralmente ele chega com a biópsia, porque o oncologista, geralmente, ele vai tomar alguma conduta, seja ela só observação, ou alguma nova cirurgia, ou até quimioterapia, nos casos do melanoma, por exemplo, com o resultado da biópsia que confirme que aquela lesão realmente é um tumor. A grande maioria dos casos que vai no dermatologista não são casos complexos. São coisas menos complexas que eles resolvem, às vezes, com tratamentos locais, tópicos, ou creme, ou com queimadura da lesão.
Em alguns casos aí tem que tirar, em alguns casos eles fazem biópsia, e aí eles fazem muito bem essa triagem, e aí chega na gente depois. Mas como é que vocês se preparam para dar notícias ruins? Vocês têm uma cadeira na faculdade para aprender a dar notícia ruim? Não, infelizmente. Hoje em dia ainda não tem na medicina, hoje em dia, psicologia. Na minha opinião, assim, a medicina ainda ela demora um pouco e um pouco se atrapalha nessa formação de informar o paciente da notícia ruim, né? E também não prepara muito o aluno para o óbito, né? É uma coisa hoje que tem se questionado muito. Que é inevitável, vai se perder. Que a medicina tá para salvar, mas não tá só para salvar. Né? Ela tá também para dar qualidade de vida no estágio final do paciente, né? Então isso é uma falha ainda. Isso não é decepcionante, doutora? Quando você pega um paciente que você vê que, poxa, eu não posso fazer mais nada. Sabe, vocês já se acostumaram, e não sei se é uma maneira fria de dizer isso. Acostumou, ele já estava num nível avançado, faleceu. Não ponto tem final. como acostumar. Não tem como acostumar. doutor? Não tem, porque a gente às vezes não vê ali, o paciente tá sofrendo, tá com dor, tá com falta de ar, tá agitado. Tu não pensa que ele vai morrer, tu pensa que eu quero dar conforto para ele. E às vezes chega num momento que é tão complexo que a família não aguenta mais, que tu vê assim, não, esse cara tem que descansar, não dá, é bem Mas bem eles sofrem complexo. com o sofrimento da família? Sofrem. Porque às vezes o paciente, né, você não, realmente precisa descansar, tá passando um ruim aí, mas e a família às vezes não aceita, né? Uma das obrigações do curso de medicina é ensinar a empatia, né, que é se colocar no lugar do outro, né? Então, a gente precisa... Deixar de ser egoísta, né, doutora? Deixar de ser egoísta, se colocar no lugar do outro, mas também a gente não pode se tornar um familiar. Não. Né? Porque aí tu não vai ser médico, tu vai ser um familiar. Então essa linha entre ser familiar e ser médico é uma linha muito tênue na nossa especialidade. Por isso que todos dizem que vocês têm corações de gelo, né? Que os médicos têm que ter coração de gelo. Não dá pra ter coração de gelo. Não, essa frase... Não. Mas no caso, essa talvez já seja de uns 10, 20 anos atrás, pelo menos, hoje vocês, não dá. Já mudou, já? De vocês oncologistas, os familiares têm os celulares de vocês, dos doutores? Vocês estão em casa e eles chamam, eles questionam, WhatsApp. Independente da hora? O famoso WhatsApp, sem visualização azulzinho, acho que vocês já tiraram, não? Não, o meu é azulzinho. É azulzinho. Não. Vê quando lê. Não, eu pra mim o azul, já te falei a teoria, né? O cara que tira o azulzinho pra mim é porque é treta. Eu acho que tá aprontando. Eu acho que tá aprontando. O cara tirou o azulzinho e tá na treta. Não, pra mim isso tem aí... azulzinho também. Não, pra mim tirou o azulzinho é porque tá aprontando. É porque às vezes não quer responder na hora. Não. Não, tá bom. Se tu não quer responder na hora, tu não responde. Tá não bom, tem que dar satisfação pra ninguém. 988340678 pra quem tiver pergunta para os nossos doutores aqui no programa do Avesso. Tá vendo aqui, ó, vamos fazer um jornal? Pode ser? Na verdade tem 2 jornais, tem 3 jornais, é porque até tem um jornal que tem a ver com a pauta, que a gente pode seguir, tem outro jornal, porque hoje comemora, tem jornal... Jornal do Avesso. Oferecimento Clinimagem. Celebre um novo tempo em dia com a sua saúde. Hoje comemora aniversário de morte, de nascimento do Nostradamus. Sabe quem é ele? Olha, ele escreveu muita coisa, né? Vocês acreditam nessas coisas? Não, tinha uns 10 anos eu acreditava. A gente tem aqui 7 celebridades que tiveram câncer de pele. Não, mas não quero ler isso aí. Qual que tu vai ler? Eu vou ler a previsão do Nostradamus. Nada a ver com o tema. Nada a ver. É previsão, olha. 7 celebridades, né? Saco. Então lembra o que tu quer, vai. Câncer de pele, ó. Hugh Jackman, conhece? Até tem uma notícia legal sobre ele. Não, eu tenho uma notícia legal porque hoje se confirmou a compra da Fox pela Disney por 52 bilhões de dólares. Isso é bom? Isso significa que nós vamos poder ver Vingadores, porque a Disney agora é dona da Marvel. A gente vai ver Vingadores juntos com o X-Men, que a gente não via, entendeu? E o Hugh Jackman é o Wolverine. Mas ele falou que não vai mais fazer Wolverine. Então agora nós queríamos ver Wolverine com Capitão América, tudo ia ser bem legal. O ator australiano foi um exemplo para todos ao assumir em 2014 que teve o câncer de pele. Ele foi até a premiere do X-Men, do filme, né? Com um curativo no nariz. Numa entrevista à revista People, ele revelou que não teve mas 4 carcinomas basocelulares no nariz, sendo que o primeiro foi retirado em 2013. Segundo o Cancer Council Austrália, os australianos detêm a maior incidência de câncer de pele no mundo, é isso? Por quê? Por causa da camada de ozônio, aquela história lá? Incidência solar, né, da cor da tem pele. Tem uma história lá. A Austrália é um lugar que tem muita incidência solar e dizem que tem a camada de ozônio lá é um pouco diferente, é menos espessa e passa mais os raios que podem causar isso também. E o Hugh Jackman tem a pele muito clara também, né? Ele eu não sei porque no nariz é comum, também. No nariz? Área de exposição solar. Que não se protege, imagina. Ainda mais que é um carcinoma basocelular, né? Que ele tem uma ligação muito precisa com a exposição solar. O que é um carcinoma basocelular, doutora, por favor? É um tipo de pele, é um tipo de câncer, né? Um tipo de câncer maligno, mas de baixo potencial de malignidade. Então é um tumor que geralmente ele não espalha, ele não cria raiz.
que ele surge geralmente em áreas expostas ao sol. Então, nariz, orelha, face, nas mulheres, nas pernas, por causa do uso da saia, né? Que é aquela tal da feridinha que não cicatriza. É o comportamento desse tipo. Quem mais aí no teu jornal? A Ana Maria Braga costuma falar abertamente sobre os problemas de saúde. Ela que já enfrentou vários cânceres. O que pouca gente sabe é que ela lutou há mais de 10 anos contra um melanoma no antebraço. Ela tem um monte de câncer, né? Aí ela já teve um tumor mais grave, né? Isso devido ao sol. Também, mas não só, né? O melanoma, ele tem outros fatores de risco que não só a exposição solar. Silvio Santos, gente. Não, tem que ir. Ivan McGregor. Tu não pulou um... Sabe quem é ele? Eu pulo porque eu quero. Em 2015, numa entrevista à revista Veja, o Silvio Santos revelou que tinha se tratado de câncer de pele surgido na perna. Nunca soube disso. Você viu a foto que eu botei de Silvio Santos Na mesma entrevista, revelou que passaria por biópsia de uma nova lesão suspeita. Agora estou com outra ferida na mesma perna, mas não sei ainda o que é. Ele tem 100 anos, Silvio Santos. Mas existe algum lugar do corpo mais comum pra ter o nariz? Um tá aqui antebraço, outro nariz, outro perna. São áreas de exposição solar. Né? Se o Silvio Santos andava muito de bermuda. Aquelas bermudas ridículas dele, né? De cor diferente às vezes é o sol da infância e da adolescência. Então é aquela criança que ia a pé pro colégio. Mas o sol da infância do Silvio Santos, doutora, foi 400 anos atrás o sol da infância dele. Era até diferente, a camada de ozônio tava até boa na época. 400 anos de sol. Olha, é bastante. Pegou. Quem mais aí? Essa menina que eu não sabia, a Bárbara Evans, em sua conta no Instagram. Bárbara Evans? É a filha da Monique Evans, com 22 anos. Ela foi diagnosticada com melanoma. Ao divulgar o local da cicatriz cirúrgica na rede social, escreveu: bem nessa área foi onde eu descobri uma pinta estranha há uns anos atrás e fui ver o que era e acabei descobrindo que era um melanoma. Tenho 22 anos, já tive um câncer de pele que, graças à minha cautela e preocupação, consegui me livrar bem no começo. Não esqueçam de usar muito protetor solar, isso não é brincadeira. E fiquem atentos em qualquer tipo de pintas que surgirem em vocês do nada. Sempre bom ter um acompanhamento de um dermatologista. E quando a gente chega no dermato, eles já dão uma geral, né? Nas pintinhas, enfim, deixa eu dar uma olhada aí, tira a blusa, enfim, já olham tudo. Já, o dermatologista, o ideal é ele fazer uma dermatoscopia, que chama, que é ver toda a pele do corpo. Tem alguns que tem uma luz especial que consegue ver se tem alguma lesão que é suspeita, mas geralmente, ou olhando ou usando lupa, eles conseguem ver... Uma vez por ano tá bom, doutor, no dermato? Para pessoas com risco normal, eu acho que é razoável, né? Quem nunca foi, doutor? Vai. Acho que uma vez eu acho que é interessante. Eu acho que sim. Mas tem algumas pessoas que têm um risco aumentado, tipo as com história familiar, ou as pessoas com pele muito branca, com algumas doenças de pele específica, né? E principalmente as pessoas com fototipo 1, que chama, que é olho claro, pele claro, cabelo claro, tipo loiro ou ruivo, essas são as que mais têm chance. Os albinos são... Os albinos têm uma chance extremamente alta violentíssima. Isso, porque eles não têm melanina praticamente, não tem defesa na pele, então o sol ou qualquer outra coisa, fonte de agressão pode causar uma mutação mais fácil e causar por exemplo, tumores. eu que sou branco aqui, não pego sol nunca, dá pra ver as veias aqui. Eu até bom, Pete, ó. Eu vou fazer injeção, tu não precisa nem já ver. Tira na hora. Se eu pegar um sol, o meu risco de ter câncer de pele é maior por eu ser branco? Sim. Quanto mais clarinho, mais risco. Se tu pegares um torrão, né? Que aquele é o torrão vermelhão, né? Aquele sol ali é pior do que a exposição contínua. Por exemplo, no Nordeste tem menos câncer de pele que na região Sul. Que aí tem um componente de cor de pele, que nós somos diferentes, né? Mais claros. E lá também tem uma exposição mais continuada do que aqui. Aqui então, não, essa época a gente vai pra praia. Então, doutora, tu me indicas a não pegar esses torrões? Não, torrão jamais. Então, olha só, eu já tenho agora... prescrição médica para eu não ir para a praia. Então agora não é oficial, tua, não é cisma minha, a médica está dizendo para mim que eu não devo ir para a praia. Mas eu tenho uma dúvida. Você vai fazer depois do intervalo, vai. Olha quem tá aqui hoje, Pitburico, vai. Kleber Serafim Daltoé e Juliana Lorenzoni Altoff, médicos oncologistas. Tem uma perguntinha também da nossa Clara aqui do 48, ela mandou aqui, fazendo a volta. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento Bistec Supermercados, Freta, Vipcar Renault Criciúma, The Nose Mustache Pub, Ávila Cia da Saúde, bateu a fome? Baixe o aplicativo Oba Delivery, Unesc, Luxton Tintas, Saint Beer e Espegato Premium. Voltamos, Pitoquinha Burigonde. Estamos aqui na sombra, tá tudo certo por aqui no programa do Avesso. A gente fechou até as cortinas baixadas, não abriremos mais, moraremos na nossa caverna. Nós não gostamos do sol. Mas isso é perigoso,
doutores também ficar longe do sol? Hoje a gente conversa com eles, doutora Juliana Lorenzoni Altoff e doutor Kleber Serafim Eu adoro Daltoé. quando faz isso a pergunta, depois tá apresentando. Isso Parece tão profissional. meu amor. É tão profissional isso é jornalismo, assim, porque quem tão... tá ouvindo quer saber quem tá aqui. grande Não dá pra o programa. começar já. Nossa. Doutor, e aí? Não, tem que falar quem tá aqui, né? Tá, vai. Então, qual é a pergunta mesmo? Era do... Já até esqueci. Falta de exposição Não, solar. falta de sol. falta Porque de tem sol. médico que diz, vocês precisam da vitamina D. Tem médico que diz, sol... Uma vez um amigo meu que é médico, ele falou assim, ó, daqui uns anos, os nossos filhos não vão saber o que é sol, o que é isso aí de torrar na beira da praia. Não vai mais ser assim. Ele fala isso. Olha, eu discordo dele, pelo que eu vejo na praia quando eu vou. Não é muito, mas tem bastante gente, não tem reduzido. Mas a quantidade de sol que a gente tem que pegar, obrigatoriamente tem que pegar um pouquinho de sol por dia. Se for contar, teoricamente o melhor sol seria o sol do meio-dia, para pegar, mas o tempo máximo de pegar seria 15 minutos. Que é o que Seria a doutora suficiente. Luana falou aqui pra gente. O solzinho que tu pode descer ali na firma e Isso. pegar aquele solzinho Lagarteada. tranquilo. Mas descer na firma ali, o problema é que tem gente olhando, tem que ser pelo menos 30% do corpo, 40% do corpo. tem que Não estar pode exposto. ser só no rosto, aquele Não, da aí é muito fotossíntese? Ajuda um pouquinho, mas não seria o suficiente, né? Se for contar o sol que precisaria é esse. Só que pegar 15 minutos só nessa hora é difícil por N razões. E ele acaba se recomendando que se pegue em outros horários, né? Tanto que tem gente que fala que diz protetor solar não deve usar por causa dessa história. Só que eles não contam que em outras horas as pessoas pegam sol também. E o sol é importante para a vitamina D. A vitamina D entra na formação de massa óssea e no funcionamento do corpo também. E tem estudos novos até hoje em dia que diz que pessoas com níveis mais altos de vitamina D têm menos risco de ter outros tipos de câncer. Isso vale pra crianças também? Vale também para criança, vale para todo A partir mundo. de alguma idade específica, não? Não tem uma idade Até se específica. recomenda, né? Que o recém-nascido, né? A gente Toma coloca um solzinho. pouquinho Toma banho de sol. Só um pouquinho, Né? Bota ali um pouquinho. Já. Isso. E esse é o tempo que precisa mesmo. Mas só a minha curiosidade também, quando vocês, por exemplo, vocês dois médicos oncologistas, vocês vão pra praia com cartão? Aí vocês vão olhando as mulheres, aquela lá, moral, dá um cartãozinho pra ela, que aquela ali, semana que vem tá no consultório. Mas já Não, alertaram que? alguém? Não Porque tem, vocês eu vão já pra alertei praia? da beira da praia. Olha, tira essas Nossa, que crianças velha do sol. chata, pede aquelas velhas Não, chatas. tira essa criança do sol, pelo amor de Deus. Tu não tá vendo que ela já tá torrada. A gente não alerta, mas a gente tenta dar um exemplo. Então, os meus filhos, antes de levar pra praia, eu passo protetor solar com eles só de cueca ou pelado, assim. Aquele banho, né? Só Na branco, só orelha, branco, só vai apagando o olho coisa mais pra fora, amada. né? Vai. Aí espero uns 15 minutos, ponho a roupa de banho e eles vão de camiseta. Eles não sabem o que é pro mar sem aquela camisetinha, sabe? Aquela de Isso. surfitinha, aquela. Pessoa- Aquela é legal, com aquela é legal. fator de proteção solar. Isso. Aquilo. Sempre E de boné o tempo guarda-sol. quase todo, guarda-sol. É claro que vai refletir na areia, vai refletir na água, vai pegar alguma coisa, mas vai reduzir bastante. E se puder evitar o horário pior, aquele entre 10 e meio-dia, às vezes Ó, passa tem- um pouco, mas... Tem pergunta da ouvinte, boa tarde. Tenho dúvida quanto ao horário para pegar sol para absorção de vitamina D. Qual o horário, quanto tempo, pegar sol com ou protetor nesse caso? Ela diz que adora o nosso programa, maninho. Então como eu falei antes, nesse intervalo do sol mais forte, 15 minutos, com 30, 40% do corpo exposto, seria suficiente para a vitamina D. E tem gente perguntando se vocês também vão de camiseta pro mar. Kleber vai. Eu vou. Já não tanto. Mas eu Vai. vou de proteção. Protetor solar. Eu tiro para mergulhar só, depois coloco de novo. Não, mas a gente tava falando ali do vermelhão, né? Naquele torrão que todo mundo vai. Não vamos generalizar, mas alguém já tomou um torrão um dia. E passou Já. pela Calminex rosa, né? Nossa, terror. Sim. Caladril. Existe. Caladril. Pode ser. Existe Caladril ainda ou eu sou muito velha? É Caladril, né? Caladril. agora. Acho que a embalagem mudou. A Eu sei que é embalagem rosa, mudou. você passa tudo. assim- Se lambuzava. Tá, Mas vai. existe a possibilidade, doutores, de tomar um desses torrões, e ter o câncer de pele? Vocês já tiveram casos assim? Não, os torrões que tem são fatores de risco, não quer dizer que vai ter ou não. Tem um estudo de um tempo atrás que eu li, que a pessoa que tem 2 a 3 torrões desse aumenta o risco de melanoma, tipo em 1 vez e meia, alguma coisa assim. Só que não é o risco na hora que tomou o torrão, é lá 10, 20, 30 anos depois. É mais à frente, E a pessoa né? não vai lembrar às vezes que tomou torrão. Eu lembro que eu tomei quando era pequeno, mas não lembro quantos. Pois Eu é, tomei vários, pequenininho, eu 1, 2, lembro. 3, vai, você vai lá e vou te passa. dizer, eu lembro de... Mas há quanto tempo a gente começa, de quanto tempo pra cá a gente começou a se preocupar com isso? Porque eu lembro que quando eu Pouco era tempo. pequeno, É. ninguém se preocupava com isso Não. muito. Não, quando a gente tinha 15 anos, que a gente ia pra beira da praia do Rincão com 10 amigas, era o programa da Isso. turma, era ir pra praia pegar sol e ficar lá das 10 às 2 da tarde. Só O pior horário. esse torrão, ele aumenta o risco de melanoma, tá?
O risco de tumor basocelular, escamo celular, que são os outros tumores menos graves de pele, eles são pela exposição continuada ao sol. Esses são muito mais comuns em trabalhador agricultor, carteiro, construção civil. Esses é muito mais comum esse tipo aí. Melanoma aumenta com essa história do torrão. Às vezes essa história do pessoal que tinha antes, que pegava bronzeamento artificial, umas lâmpadas especiais aí que Isso aí vocês também têm terror, igual as dermatologistas. Câmera de bronzeamento artificial. É porque ele aumenta o fator de... ele é risco pro câncer de pele mais grave, que é o melanoma. Viu? Quando eu falo, depois todo mundo fala mal de mim quando eu falo esse negócio. Não, mas é PDCMI, eu tenho medo de tudo que acelera demais as coisas, sabe? Quando você vai muito rápido, muito né? mágico. Quer ganhar dinheiro, mano? Eu vou emagrecer, eu vou... fácil, não sabe? dá, eu vou emagrecer, não eu vou combina. torrar, vou isso, vou aquilo. Você cai um mês, né? Quando é tudo muito rápido, pra mim é uma treta. Não vai durar. Olha que tem a pergunta, a Clarinha mandou. É o seguinte, o melanoma, ele é hereditário ou não? Tem essa história toda aí. Existem casos de família, todo mundo teve, da família? 10% dos melanomas são hereditários. 10%? Tá? 10%. É um número alto ou baixo, doutor? Não é tão baixo assim, mas é razoável. E sempre tem que pensar na família se tem, para saber se pode ir depois. Mas sempre melanoma, a causa básica dele é genética. Genética é o quê? São várias mutações no gene que tem, mas as pessoas têm e não transmitem para os filhos, netos, não passa adiante nas gerações. 10% é mutações específicas que passam. E o resto não são mutações que passam. Geralmente esses 10% aí são muito mais graves. Esses são casos... Aí são casos extremos mesmo. Casos mais extremos. Muito jovens, com muita doença não só na pele, doença no pulmão, no Mas fígado. o câncer, por exemplo, quando ele atinge um paciente jovem, geralmente ele é mais forte ou não tem essa relação? Na minha opinião, assim, quando o câncer ele vem numa idade que não é específica de um tumor daquela idade, né, geralmente ele vem mais agressivo. Então, por exemplo, existem tumores pediátricos que são da criança. Então, esses tumores, eles vêm da sua maneira. Mas se um adulto desenvolve um tumor pediátrico, de uma histologia, de um tipo histológico de pediátrico, esse tumor é mais agressivo. Eu tenho um amigo que ele nunca fumou. E ele teve câncer de pulmão. Mas é isso aí. Tem visto cada vez mais isso. Pessoas que fumam muito e morrem sem ter câncer de pulmão. Fatores que a gente não conhece ainda, desconhecidos, e provavelmente heranças e mutações genéticas que também estão em investigação. A gente não sabe muita coisa ainda. Existem quantos tipos de câncer? Vocês têm essa conta? Não, acho que não existe esse tipo, não. Né? O INCA, ele coloca uma frase... Pro corpo inteiro, né? Ele diz que são mais de 100 tipos de doenças diferentes. 100 tipos? Mais de 100 tipos. Está escrito no INCA, né, que é o Instituto Nacional do Câncer, a definição de câncer é um conjunto de mais de 100 tipos de doenças. E qual que é mais falado? É o de mama mesmo, não? É o mais falado porque acaba sendo o mais habitual, que a gente vê mais pacientes, e grande parte dos pacientes são iniciais, se curam, e o tratamento é bem estabelecido de quantas vezes tem que voltar e acompanhar, e acaba sendo mais comum. Mas voltando a outra pergunta que falasse ali, quantos tipos de câncer existe? Existe, por exemplo, só de melanoma, não existe um tipo de melanoma. Existe, grosso modo, dividindo melanoma, a gente divide de pele, né? Melanoma tem melanoma uveal, que é atrás do olho, tem melanoma acral, tem vários tipos de melanoma. E dentro do melanoma só, que é o cutâneo, que é o melanoma de pele, tem N mutações diferentes, que podem ser doenças completamente diferentes, que tu usa um remédio para um funciona, para outro não funciona nada, para mutação X funciona, não. Sabe, não é uma doença só, são N doenças que talvez um dia a gente classifique quantas tem, mas provavelmente seja um número incontável. E quando a gente fala em câncer, muita gente fala, mas o câncer já tomou o corpo, né? Foi espalhado. De pele também acontece isso? Começou com câncer de pele, foi para algum órgão... O melanoma, sim, né? Os outros tumores, que são os mais prevalentes, que é o carcinoma basocelular, epidermoide, não, mas o melanoma, sim. Que o melanoma, resumindo, é o pior. É o mais grave. E os homens ainda são os teimosos da história? São sempre, doutor? São os que mais sofrem de câncer de pele, né? Acho que a doutora Lana falou isso. Sim, são os que mais sofrem. Sim. Melanoma é um pouquinho mais, não é muito mais, mas é um pouquinho mais na média que tem disso. Né? Mas o tratamento, o homem é mais resistente, ele é mais turrão? Como é que é, doutor? Ele é mais Depois que ele descobre um câncer, ele passa a se cuidar? Ele toma cuidado ou ele meio que larga na mão de Deus e diz não vai mais adiantar mais nada? Não vejo grande diferença, pelo menos pelo que eu vejo, entre homem e mulher em aderência ao tratamento, em mudança. Nesse sentido, eu não vejo nenhuma diferença específica. Né? Em prevenção, com certeza, muito menos homens fazem, né, do que as mulheres, que a gente sabe que consultam muito mais. E para doenças mais simples, elas aderem muito mais ao tratamento. Isso tem prova científica de vários estudos em vários lugares diferentes.
Mas depois que tem a doença, eu não vejo diferença no tratamento, não. A gente vê, por exemplo, no caso de vários tipos de câncer, o pessoal tem se curado mais. Isso também, a gente falou, vocês falaram que aumentou a incidência. Mas os índices de cura também, acho que aumentaram muito. Isso contribui para as pessoas aceitarem melhor a doença? Por exemplo, porque a gente vê, por exemplo, assim, aquela frase que, não, hoje ninguém mais morre de AIDS. Tanto que a AIDS já não virou o grande vilão do mundo mais, antigamente a AIDS sabe? era muito mais temida que o câncer, câncer, 90, né? Nossa, AIDS, Cazuza, capa de revista, até revista adolescente, eu lembro. E hoje, falava muito em AIDS. Hoje não se fala mais em AIDS, de repente o câncer se fala de uma maneira diferente também. Isso contribui por isso que as pessoas estão vivendo mais, poxa, já não é mais uma sentença de morte? A gente não tá tão perto assim da AIDS, né? Que a AIDS ela tem uma sobrevida muito longa, né? Mais diferente um pouco da AIDS, a gente tem casos de cura, que a AIDS a gente tem mais controle, né? Cura, né? A princípio não cura. Existem alguns relatos de caso, mas diz que o Magic isolados Johnson no se mundo. curou, né? Isolados, é a história né? dele. E o que evoluiu muito no tratamento do câncer é que a doença está mais controlada. Pode ser que o paciente ele não fique curado, mas ele consegue viver com a doença por muito mais tempo e com menos efeitos colaterais dos quimioterápicos. Né? Porque antes a quimioterapia dava muito enjoo, vômito, queda de cabelo. E hoje a gente está entrando numa era onde os remédios não são tão tóxicos. Mas como é que se faz para definir, doutora? Quando é que você sabe que geralmente um paciente, quando está no estágio avançado com a doença, ele já está muito fraco. E aí a quimioterapia parece que agride mais ele do que a própria doença. Como é que vocês conseguem mensurar isso? Existem pacientes que escolhem não fazer a quimio, não existem? Isso, Vocês respeitam essas decisões? Cada vez mais o paciente tem participado da decisão e a gente acha isso extremamente importante, né? Tanto o paciente quanto a família. E existem escalas, né, de graduação onde a gente vai adequar o tratamento à condição física do paciente. Porque também quem sabe com o tratamento, ele melhore do quadro de fraqueza, né? Então, se a gente entende que aquela fraqueza, que aquela piora do paciente está relacionada ao tumor e o tratamento do tumor é um tratamento efetivo, muitas vezes até esse tratamento é realizado, porque ele vai melhorar daquela condição de fraqueza com o tratamento. E tem tratamentos hoje em dia, por exemplo, alguns tratam com comprimido e alguns tratam com imunoterapia, que são tratamentos completamente diferentes de quimioterapia. Efeitos colaterais são mínimos, pouquíssimo problema tem, fácil de acompanhar o paciente. Às vezes, tem pacientes que não tem efeito colateral nenhum. E os remédios novos, a maioria deles não cai o cabelo também. Então, grande parte das pessoas que passeiam na rua aí acabam... as pessoas nem notam que tem doença. Está em tratamento, né? Está em tratamento mais agressivo. E os tratamentos holísticos, esses mais genéricos, esses... com natureza, com fitoterápicos, isso. Que há quem prefira, né? Os homeopáticos, né? Ou as benzeduras. Como é que isso entra no estudo médico normal? Vocês acreditam nisso? Eu acho que a gente acredita naquilo que foi cientificamente comprovado, né? Então eu não faço um remédio num paciente sem que eu tenha um estudo, que tenha usado aquela droga para aquele tipo de doença, que exista uma bula, que esteja aprovado, né, pela Anvisa, que é o nosso órgão regulador. Então não é uma questão de não acreditar ou acreditar no holístico, é que até que ponto aquilo ali foi realmente estudado para aquela doença. Os nossos pacientes, geralmente, eles fazem tratamentos alternativos associados aos tratamentos oncológicos, né? Eu acredito assim, se aquele tratamento não está piorando a condição do paciente ou interferindo no tratamento quimioterápico, por exemplo, eu não sou contra não, assim, eu costumo discutir caso a caso e a gente sentar num consenso, num bom senso. Então, a gente vê, por exemplo, aquela história, o Facebook tá cheio, né? O suco da beterraba agora cura o câncer. Aí o cara fala pra tomar 300... seca a barriga. 300 litros de suco de beterraba. Acaba a beterraba no mundo. Quanta beterraba em casa? Entendeu? Acaba. Eu acho isso muito perigoso. Até porque produtos que a gente até consome normalmente em altas doses podem se tornar venenos. Sim, se eu fizer 300 quilos de quimioterapia num paciente e tomar 300 quilos de beterraba, acho que os dois estão errados, né? Então a gente tem que dosar, né? Tem que ir no bom senso e respeitar um pouco a vontade também do paciente, né? Acho legal, dá pra gente bater suco de pepino com limão e 2 gotas não sei o que. Você faz isso aí, agora é caixão. Tem gente que segue isso, mano, como ritual. Tudo que é lançado acabou com a gastrite, a berinjela, tem um monte de coisa assim. Mas o fator emocional também abala muito. Vocês acreditam que quando falam assim, não morreu de câncer, morreu porque não segurou a barra, triste, porque tava... né, pelo desgosto, enfim, vocês acreditam nisso? Olha, alterar o desfecho final não dá pra dizer que altere.
mas às vezes altera tanto o bem-estar do paciente que acaba atrapalhando muito a vida ali, ele fica com uma qualidade de vida horrível quando está muito ruim. E ao contrário também, tem pacientes que estão... A gente vê que tem uma doença avançada que está complicada, que eles estão sempre de bem-estar, sempre pra cima. Parece que nem tem a doença, parece né, que doutor? não tem nada, faz uma quimioterapia pesada, às vezes passa mal, não tá nem aí. Devíamos ser todos assim? Devíamos, mas o problema é falar pra cabeça ser, aqui em cima, né? que é assim, Difícil. né? Explicar isso, né? Vai quem tá aqui hoje, Pitbull e Doutor Gon. Kleber Serafim Daltoé e a doutora Juliana Lorenzoni Altoff, ambos oncologistas. Olha aqui, ó, quer deixar o seu visual em dia bacana, legal, bonitão? Igual do mano aqui? Igual do mano. Igual do mano. O Eu tô doutor bem tá sem agora. barba. Não, o doutor tá sem barba aí, mas médico não pode ter barba, parece Pode, relaxado. é, né? Quando médico É. de barba, parece ela, tu não Não vai ter confia. aquelas barbas Não, tu não de- confia em médico é. de barba, entendeu? Não, né? Agora, radialista E nem pode dentista ser. que fuma, né? Jesus dentista amado. que fuma é feio. Não, e né? cardiologista que fuma. Pior ainda. Nossa senhora, você vai no cardiologista, ele tá fumando. E entendeu? toma o escão, Uma escão. barriga gigante, um escão. Não, olha, você tem que parar. Personal fazer trainer exercício. gordo, tá? Isso aí seria uma outra pauta pra gente fazer aqui no Avesso. Tá, mas aqui, olha aqui, ó. Quer deixar o seu visual em dia? Então vá pra barbearia VIP, é óbvio, entendeu? A barbearia mais VIP do Brasil, tá? Profissionais qualificados. Vantagens que só clientes VIP têm. Tem open bar. Presta atenção. Se eu fosse falar em inglês, é o quê? Listen to attention, é isso? Pay Listen to attention. me. Pay attention. Pay attention, pay attention. Então, pay attention. Olha aqui, pay attention. Tem open bar durante o atendimento. Sabe o que é isso? Isso aí, olha. Cara, pra mim na isso minha época aqui não tinha isso, é o não. lançamento Vai até da... careca lá cortar o cabelo. Até cara eu vou lá, corta, sai da porta, Até eu volta. vou lá. Passar Sai, gilete, volta, né? sai, Olha aqui, ó. volta. TV individual, PlayStation 4, sinuca, estacionamento e muito mais. Não, barbearia, né? É um Spa, centro né? de É um lazer spa. pro homem. Aqui, ó, venha conhecer a barbearia VIP e os produtos exclusivos, como ceras fixadoras, óleos pra barba. Aqui o maninho passa aqui, ó, minha barba já não é mais aquela... Sabe aquele tijolo? Não, a tua tá bonita agora, eu vou Agora elogiar. tá legal, tá legal. Tava, A VIP, né? tava um horror Tinha aquilo lá. tônico pra... Não tava ruim? Não, tava toda, parecia um matagal, sem aparar. Não, Olha não. aqui, ó, gente, seu horário vai no 3413-5977, na rua Joaquim Nabuco, 597, no bairro Michel, aqui em Criciúma. Venha ser VIP você também, beleza? A gente já volta aqui no Avesso hoje. Câncer de pele, dezembro laranja, tamo junto. Olá do Avesso, aqui é o Paulão do Velhas Virgens, rock and roll, bebedeira e muita loucura. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento Bistec Supermercados, Freta, Vipcar Renault Criciúma, The Nose Mustache Pub, Ávila Cia da Saúde, bateu a fome? Baixe o aplicativo Oba Delivery, Unesc, Luxton Tintas, Saint Beer e Espegato Premium. Voltamos, Pitoquinha Burigonde. Voltamos aqui no programa do Avesso. Ah. Quero mandar um beijo pro Eduardo Alamini, que tá na escuta, pro Oh. Chiquinho Salgado. Que Ele tem gêmeos, né? tem gêmeos. É, tem gêmeos. não, tá falando de gêmeos, 3 não. filhos, né? É. Foi ontem o programa dele. Gêmeos. E pro Chiquinho Salgado, mano, que ontem eles fizeram a inauguração do Natal lá da Fisiomédica com a maior árvore natural da cidade. Caraca, o Papai Noel velho. chegou e foi um sucesso. Beijo pra todo o pessoal da Fisiomédica. Bacana, qual o tamanho da árvore? Não sei, diz que é a maior da cidade. Vamos Tem descobrir. que saber. Vamos Eu quero fotos, hein? Quero fotos Queremos pra comprovar. imagens, queremos imagens. Ah, quem tá hoje aqui aqui hoje? com a gente, Dezembro Laranja, teremos mais programas, tá? Sobre o Dezembro Laranja. Mas hoje recebendo os médicos oncologistas, Dr. Kleber Serafim Daltoé e doutora Juliana Lorenzoni Altoff. Pois é, estamos agora encerrando o programa, vamos pro encerramento, vamos falar Agora de protetor solar. vamos fazer o combo aí É, o pra gente combo ir pra aquele, praia. né? Vai, cheia Combo aí pra de praia? aba, de tudo na cabeça, de barraca grossa, Falei pra como não, é que é? não, pelo amor de Deus, gente grossa, vai pra praia, uma pilha, uma quinquilharia de coisa. Tudo. Aí vão, leva isopor, e leva comida, e leva uma sujeirada. É uma estação democrática, né, meus amigos? Demônio Verão é uma isso, coisa rapaz. Pelo linda. amor de Deus, tu vai pra praia, aquela criançada brincando, jogando. A milanesa, Jesus né, mano? amado, Teu a gente sonho, suja. teu sonho. Tá, mas tem quem goste, né? Tem muita gente. Opa! Deixa a cidade pra gente, aí não tem ninguém na cidade, Deixa né? nós tudo aqui. Nossa, fica tudo aquela ótimo. paz na cidade, Paz, sabe? silêncio em Criciúma. Tá em Criciúma, vai com 100 graus dá no verão aqui, né? Dizem que é por causa do carvão, sabia disso aí? É mesmo? O carvão embaixo da... diz que... Não sei, tava no papo não é carvão, né? Não, doutores, vamos pra praia. Levamos o quê? Filtro solar? Queremos dicas finais. Já que aí. falou em carvão, eu me lembro que a gente passava carvão na pele. Pode passar... como é que é? Colgate na louco, queimadura. Que eu já vi o louco. pessoal passando. Sim. Como é que é? Colinos. Tu é velho, hein? Sim, porque Colinos, e ela olha. era amarela e verde ainda. Colinos, tu é velha. Depois virou Colinos. Colinos Herbal, viu? Lembra? Barbaridade. Forte. Odiava quando o pai e mãe compravam Colinos. Sabe que eu Era tão gostava forte daquele aquilo. com bicarbonato de sódio.
Escovava o dente, parecia que caía a gengiva. Sal, assim. Desculpa, vai, doutor. Mano, foco. Volta. Que era bom aquela parte. Volta. Bom, na pele passar qualquer produto abrasivo, como a pasta de dente, vai... Por favor, né, doutor? Vai causar queimadura pior do que já tava. O pessoal chega lá, doutor, te desafiando. Não, doutor, imagina, o senhor que não sabe nada. Chega? Aqui eu que passei a vida inteira, meu avô passou, meu nono. Chega, mas com isso a gente não vai discutir, né? Só não recomendo. Eu não tenho obrigação de seguir a minha recomendação, mas a gente faz a recomendação. Tu não fica puto, doutor, às vezes? Já passou essa fase. Sabe ficar estudar a vida inteira e o cara te desafiar, cara? Já passou essa fase. No começo a gente ficava Falava o quê? Quer morrer, continua fazendo o que tu tá fazendo. Aí não tem um argumento desse aí, tu... Não dá vontade de falar? Dá vontade, mas não... vontade dá, mas nunca cheguei nesse ponto, não. Mas protetor solar não é só na praia, não. Tá? Protetor solar, o ideal é a gente usar... Todo dia? Todos os dias. Vocês estão de protetor solar hoje? Não, hoje não. Viu? A doutora tá. Tá nada, velho. Não tô Mentira, também. os dois riram aqui, ó. Eu tô. Tu tá de protetor solar Eu mesmo. tô, eu posso. Só passou pra vir no programa. Não, eu passo todo dia, eu já acostumei. Peguei hábito. Mas não me avisaram que o programa era filmado, né? Aí eu não passei uma base, Maquiagem, uma né, maquiagem. Se eu doutora? tivesse passado a minha maquiagem, certamente estaria de protetor De solar. protetor solar. As maquiagens já têm o protetor, os filtros UVA, UVB. Grande parte delas, sim. Podemos né? confiar nessas maquiagens? Sim. Só que o problema é que a gente passa a maquiagem de manhã e vai lavar o rosto à noite, né? Ela não é reaplicada, né? Então não é Como um a gente faz na beira da praia, né? Isso. Não É é aqueles óculos que os angolanos vendem, óculos de sol, que você coloca, parece que ele é uma lupa, ele te cega 2 dias, você usa na praia e fica cego. 3 por 20. Tu tá louco, aquilo lá. Aquilo não é certificado, né? Aquele óculos não tem a proteção. Ele tem só... É só uma estética ali, uma fotografia de um óculos, basicamente. Não é... A lente não tem proteção nenhuma, como a grande maioria desses produtos que tem aí que são piratas. Então, é igual tu usar um protetor solar pirata... Ou qualquer coisa Protetor que seja solar cópia. pirata tem? Não, se existisse... Eu nunca lá, vi se existe. Tem vagabundo assim? Deve ter. Tem, né? Bronzeador mais barato, esses de marca famosa. Eles Não, eu falei pra ti. tudo hoje em dia. Eu fico apavorado. Quando eu vejo alguém passando bronzeador, eu fico aflito. Os Ainda óleos de existe urucum lá muito, que a né? gente Na falou. praia, Quê? muito. Óleo de urucum, Porto Seguro, Sim. óleo disso, óleo daquilo. Coca-Cola. Nós comprava, né? Coca-Cola? Essa era quando eu era pequeno, o pessoal Não, né? passava. Passava Margarina. Coca-Cola. No cabelo, no cabelo ia pro sol, aí passava no rosto, diz que limpava, sei lá. Essas coisas são mais folclóricas Caraca, do que velho, passava margarina também. margarina, eu já vi também. Óleo de coco. Óleo de coco. Já vi óleo de soja. Tinha Só aquele falar. banana bolt. Nossa, banana bolt. Banana bolt era fritado, Eu lembro né? o cheiro do banana bolt. Isso. Se olhar, a pessoa tava fritando na beira. Era igual fritava um ovo em Brilhosa, cima, assim, né? brilhosa. Ah, é que é bonito. Uma mulher marrom, uma mulher, né, ela douradinha. Uma mulher marrom. Uma mulher Guarda douradinha. isso, Marlon. Uma mulher douradinha. Uma mulher marrom. Ela tem valor, né? Daquela marquinha bonitinha. Mas não dá pra se passar, né? Mas hoje em dia dá pra ter a marquinha de outra maneira. Tem autobronzeador, tem um monte de coisa, né, doutora? Que é mais tranquilo. Eu acho que a gente tem que ser do jeito que a gente é, da cor que a gente é. Não tem cor mais bonita, mais feia. Não Tem. consigo ver isso. Aquele marronzinho assim, doutor. Eu vou finge que a esposa não tá, é profissional, que nós estamos falando profissional. Né? Aquela mulher bem bronzeadinha, com marquinha, com aquele pelinho descolorido. De que ela usa o quê? Como é que ela usa pra descolorir o me pelo? adora isso. O quê? Aquele pelinho descolorido, como é que é? Que ela usa o quê? Água oxigenada. Não fica mais com esses pelos, tu não tira tudo. Para. Mas acontece isso? Ah, claro, mano, para. Mas é que o gosto masculino a gente não vai entrar, né? Discussão aqui. Tá, mas vamos lá, a gente já falou. Não. Então, o protetor solar, o fator 50, 60, 80, Aí 100, depende do tipo 100. da pele. Do tipo da pele. Quem tem a pele muito branca, com cabelo branco cabelo claro e olhos claros, aí o protetor tem que ser 30 ou até 50. Você lembra do filme do Robocop, doutor? O filme que passava no futuro e as pessoas estavam na beira da piscina e o cara passava filtro solar 8000. Eu me lembro até hoje dessa cena. Isso eu Era não azul, lembro. você não lembra? Lembro dessa. Eu vi Robocop, hein? Era filtro solar 8000, era azul. Ele passava e ficava um Smurf, assim. Ah. Que era porque a camada de ozônio no futuro já ia estar destruída, então ninguém mais podia ficar na... Só lembra a diretiva 5. Qual era esse? Não podia matar humanos? Que não podia matar os Seres chefes humanos. lá. Ah, os chefes do... Só os chefes da OCP. 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 Esse. Ah, para, Robocop. Tu viu o filme novo do Robocop? Vi, mas não gostei não. Não gostou? Achei bom. Do brasileiro do Salgado, não é? É, isso. É bom. Deixa ele falar das dicas de sol, que a gente tem 3 É que a minutos gente pra entrou terminar agora esse num papo programa. bom do Robocop Robocop, aqui, vocês pô. trocam Whats depois pra falar Ah, do vai. filme. Doutor, vamos lá. Então vamos lá. Não, o ideal é usar de acordo com o tipo de pele. Se a pele vai sendo mais escuro, o cabelo mais escuro, aí dá pra usar fator até 15. Seria razoável. Menos que isso, pessoas negras podem usar o fator 8, alguma coisa assim, mas
basicamente, fator 15 para cima seria o mais indicado para todo mundo. E as pessoas muito brancas, fator 30 ou até 50. E sempre lembrar, 2 a 3 horas já não tem mais na... Não adianta querer dizer que é maravilhoso, que vai ficar 24 horas no corpo. Efeito prolongado, essas coisas assim, esse tipo de propaganda não... É mentira mesmo, doutor? Não rola? Talvez tenha um efeito prolongado, mas não aquela proteção máxima. Depois de 2, 3 horas, a pessoa vai suar, a pele vai trocar aquilo lá, a grande parte vai evaporar também e não vai adiantar mais achar que ele está protegendo a gente. Quais são os outros erros, doutor, os mais comuns? Os erros mais comuns das pessoas. Os erros mais comuns das pessoas. Que eles fazem. E agora? Por exemplo, carro com película, ele ajuda ou não? Ou é meio que só uma ilusão também? Meio que óculos de sol de angolano. A película é meio que óculos de sol de angolano. Tem película que reflete bastante parte do... Que essas que são refletivas, reflete grande parte de luz solar, mas não vai refletir completamente, diminui. A mesma coisa, dentro de casa a película vai entrar menos luz, vai entrar menos raio ultravioleta, só o vidro não, mas algumas películas específicas podem reduzir um pouco, mas eu acho que é pouco significativo para dizer que vai aumentar risco, diminuir risco. Mas se estamos na área de casa, mesmo na sombra, também devemos nos cuidar e passar o filtro, certo? Sim. Porque, ali na área da praia, enfim... É até a luz, né? Luz de cozinha, luz de estúdio, né? Ela tem um pouco de impacto. O impacto é pequeno, mas tem impacto também, né? E as coisas vão se somando, né? Eu vou ver no escuro, agora. Tá cada vez mais difícil viver. Não dá mais pra viver. Não dá mais pra viver, não gente. Pode até a luz, não pode doutor, nada, não é pode. complicado. Eu gostava de ficar fazendo comida, achava que tava legal na cozinha, bem... Agora não, agora até a luz da cozinha. Tem que cuidar. Tem que cuidar, pode botar um LED bem fraquinho, daí não tem problema. O impacto é pequeno, mas é que, como eu disse, vão se somando, né? A luz da cozinha, o reflexo do sol. É que você tá falando isso agora, tem gente que agora vai começar a cozinhar no escuro. Só com a luz da chama do fogão. Hipocondrigo. Não vamos fazer comida que vai dar câncer. A doutora falou, eu ouvi, porque tem os velhos que eles escutam, eles não sabem onde. Sabe que tem sempre isso, né? Aí eu ouvi uma vez, não tem isso aí, tu tem, né, doutor? Eu ouvi uma vez num programa de televisão. Eu não me lembro onde eles falam. Que um doutor falou que... Eu acho que vocês escutam isso o dia inteiro. Sim. Sim. que era mal, era ruim. Não dá tempo pra mais nada. Doutores, muito obrigado pela presença. Você tem abraço? Obrigado também pelo convite. Vamos deixar um abraço pro Joaquim, que hoje é festa de aniversário dele. Qual que é o filhote? Ô, Joaquim. 5 anos. Beijo pro Joaquim. Ele tá ansioso esperando o aniversário. Qual vai ser o tema? Eu vou fazer uma festa de Natal. O tema é Natal. Né? Papa, nasceu perto do Natal, vai ganhar um presente só, coitado. Não, dá tempo ainda de ganhar 2. Não, vocês dois dão um presente, dão 2 presentes pra criança. Vocês não vão dar um presente só. Porque eu nasci dia 15 de outubro, dia 12 de outubro é dia da criança. E eles sempre vinham com o papo de que, é presente dia das crianças, vamos se respeitar. Cada Páscoa, só porque eu não podia ganhar presente de chocolate, né? Páscoa é uma coisa, aniversário era outra, então eu sempre ganhei 2 também. Tudo certo. Eu era rica, eu era só um mesmo. Tudo certo. E eu ganhava um com a minha irmã, que era meu presente de... Olha, era muito roubado. Estão perguntando quem é o dermato. Não é dermato, são os nossos médicos oncologistas, Dr. Kleber Serafim da Altoé e a doutora Juliana Lorenzoni Altoff, dentro do Dezembro Laranja. Onde é que acha vocês? Na praia que não, né? Na beira da praia não. Nós atendemos no Hospital São José, Unimed, São João, nos hospitais da cidade. Nós temos uma clínica, né, que é oncológica. Ela fica ali dentro, no térreo da clínica gastro, assim, pra gente poder usar como referência, né? E é ali que nós temos os nossos consultórios privados. Só procura lá, tranquilo. Sim, temos a secretária, agenda consulta. A doutora Renata Dário, dermatologista, tá mandando um abração pra vocês, dizendo que vocês foram professores dela. Isso, foi uma excelente aluna, hoje é dermatologista, né? Tem uma clientela já bem legal, assim, na cidade. E um abraço pra ela também. Tem que vir aqui no programa, Rei, estamos esperando. Estamos esperando. Fechou? Fechou, meu amor. Vamos pra praia, não vamos pro sol. Não, final de semana eu vou pro sol. Não, vamos pro sol. Meu sonho eu vou botar uma foto de sunguinha pra ti. Eu quero e eu vou compartilhar nas minhas redes. Alô, amigos, aqui é o Enio dos Campesinos. Estamos sempre ouvindo o Do Avesso. Um abraço dos campesinos.